E antes da gente fazer a leitura das Escrituras, eu quero tentar compartilhar com os irmãos a minha expectativa nessa pregação em si. O tema é a boa notícia em meio ao caos. Entender de fato qual é a boa notícia. E a nossa expectativa é que a gente olhe para a Bíblia e consiga enxergar o mundo através da Bíblia. Nós estamos passando por uma crise de identidade, porque nós não lemos o mundo com a lente bíblica, o que a gente chama de cosmovisão cristã. A gente está querendo inverter, a gente quer pegar o mundo e encaixar ele na Bíblia. Isso é perigoso, porque é assim que o mundanismo ele entra dentro das igrejas. É assim que jovens são ceifados. É assim que jovens são destinados ao inferno. Jovens que perdem a sua vida em lugares vazios. E a gente precisa tomar muito cuidado, prestar muita atenção a respeito de como nós fazemos a leitura correta desse mundo. Então essa é uma expectativa do meu coração. A outra expectativa do meu coração, em cima dessa pregação, é que nós compreendemos, ou que vamos compreender, à medida que nós vamos expor o texto, que sempre existe uma boa notícia. Aliás, a boa notícia ela é muito maior do que todas as más notícias. E o texto vai deixar isso muito bem claro. E, por último, como objetivo, é que a sua vida seja edificada na santa palavra do Senhor. Não na igreja presbiteriana, não nessa juventude, apesar de serem instrumentos, mas que a sua vida seja edificada pela palavra. A boa notícia em meio ao caos, Gênesis, capítulo de número 2, versículo 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos dar um salto. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio às dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então disse Adão: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra dela que foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, para ser mãe, por ser a mãe de todos os seres humanos. Até aqui. Que o Senhor abençoe a ministração da palavra em nome de Jesus. Para você que é visitante e talvez não conheça um pouco da nossa igreja, nós temos um hábito de todo final do ano nós elegermos um tema para a nossa igreja. E curiosamente, o tema desse ano, eleito
pelos pastores da igreja, pelo conselho, foi o ano das boas notícias. E parece meio contraditório, né? Porque nós estamos vivendo períodos complicados. E foi diante desse contexto que a juventude da primeira igreja, os adolescentes e jovens, a diretoria, está promovendo esse congresso com vistas a nos mostrar que existe uma boa notícia, ou questionar pelo menos se existe alguma boa notícia no meio de um ano tão turbulento. E eu vou trabalhar pela perspectiva do Velho Testamento. Por isso nós lemos Gênesis. Por isso é tão importante a gente começar a compreender desde o Velho Testamento. Amanhã a gente vai partir para o Novo Testamento com o reverendo Cristiano Franco. Você está convidado a participar. Se não deu o nome, procure rapidamente, porque temos poucas vagas. E se você puder nos acompanhar no YouTube também, vai ser bênção. E nós estamos inseridos nesse contexto de agora temos que explicar o que é boas notícias à luz das Escrituras e num mundo que está de cabeça para baixo. Primeiro eu queria conceituar a respeito de boa notícia. Muita gente não conhece o que é a boa notícia. O Evangelho, ele é a boa notícia, ele é as boas novas. Mas não é uma boa notícia que você escuta e você fica feliz apenas naquele momento. Ele é uma notícia que muda a história da sua existência. O Evangelho mudou a história da existência da humanidade, porque o Evangelho trouxe para os seres humanos a resposta a respeito do maior dilema de todos, que é o pecado. Ou seja, o que o Evangelho fez foi te tirar de uma estrada longa, cansativa, que vai direto para o inferno, e começou a te conduzir agora diretamente para o céu, por meio de uma pessoa, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, como é que a gente vai começar a trabalhar essa boa notícia em meio a um caos chamado 2020? Eu acredito que as crianças, quando chegarem nas matérias de história no ensino médio, quando for estudar 2020, eu acho que vai ser um período inteiro só sobre 2020, né? E eu fiz até uma listinha de coisas ruins que aconteceram esse ano. Talvez você se recorde de algumas e talvez outras você não se recorde. Mas no início do ano nós tivemos muitas chuvas, enchente, muita tragédia. Foi uma coisa absurda. A gente teve uma iminência de uma guerra mundial entre os Estados Unidos e o Irã, por conta de um ataque dos Estados Unidos contra um homem de expressão, não vou lembrar o nome aqui. Nós tivemos logo em março já a disseminação global desse coronavírus que nos persegue, e por isso que você está de máscara e está bonito desse jeito, exceto meu amigo Fabrício, está com máscara do Botafogo, ele não se cansa. Nós tivemos também a morte de celebridades importantes, como Kobe Bryant, jogador de basquete. Ultimamente Maradona, e eu estou falando no âmbito internacional, mas dentro do âmbito nacional nós tivemos Tom Veiga, o famoso Louro José, Fernando Vanucci, talvez não é da sua época, mas presbítero Marcelo, presbítero Fortunato, o Robson está aqui, eles conhecem ou conheceram Fernando Vanucci e outros. Perdas interessantes de famosos. Nós tivemos queimada na Amazônia brasileira. Nós tivemos uma queimada terrível também na Austrália. Nós tivemos o surgimento, e aí eu quero que você compreenda, do movimento chamado Vidas Pretas Importam. E eu estou colocando isso como um fator negativo, porque não deveríamos ter esse tipo de dilema na nossa sociedade, porque todas as vidas importam, mas diante de tantas coisas que aconteceram com alguns,
se levanta essa bandeira e a sociedade se divide, e cada vez nós vamos vivendo um ambiente mais politizado, cada vez mais complicado para se pregar o evangelho e mostrar essa boa nova. Nós tivemos desemprego, nós tivemos queda nas bolsas, nós tivemos escolas fechadas, nós tivemos empresas falidas, miséria disseminada em quase todo mundo, e teríamos muitas outras coisas para dizer, acidentes, tragédias, muitas outras coisas que eu não me recordei aqui, e poderíamos ficar aqui a noite inteira falando a respeito desses problemas, mas eu quero concentrar a nossa atenção para a gente entender um pouco melhor a respeito dessa boa notícia. Como a gente pode enxergar essa boa notícia? Como a gente pode olhar para um mundo tão caótico e entender que de fato existe algo bom para se extrair disso tudo? Uma coisa é certa: aonde abunda o pecado, diz as Escrituras, superabundou a graça. E isso vale na mesma métrica que aonde abunda o caos, superabunda também o poder de Deus controlando em todas as coisas o planeta. O poder de Deus, ele é soberano, ele é maior de que todos os dilemas que nós vivemos. Ainda que seja um dilema municipal, estadual, nacional ou internacional, o poder de Deus, ele é maior. Para entendermos melhor a boa notícia, precisamos vasculhar o âmago da situação do ser humano. Em primeiro lugar, precisamos compreender que estamos vivendo num mundo submerso em pecados, que ao invés de trazer vergonha, são exaltados. Repararam? Estamos vivendo num ambiente, num mundo, em que o pecado não é motivo mais de vergonha, ele é motivo de alegria, de exaltação. Prova disso foi uma ação da polícia, se não me engano, do Rio, em tentar achar uns bandidos que roubaram, acho que um banco, e na mesma hora que eles estavam dando entrevista, os bandidos estavam lá comentando a respeito do roubo. Fizeram a conta e estavam comentando simultaneamente. E a gente acha que isso tudo está longe da gente, mas na verdade, essa realidade está muito próxima. Essa realidade de um mundo submerso no pecado, nós poderíamos vasculhar o nosso próprio coração e entender que de fato nós também estamos vivendo essa mesma métrica de que o pecado não nos traz vergonha mais, e sim exaltação. Nós estamos corrompidos e agora nós estamos alinhados com um pensamento mundano. E agora fica muito mais fácil, porque a gente se sente compelido, obviamente pelo Espírito Santo de Deus, por conta do pecado, e a gente liga a TV, escuta uma pregação, como se aquela pregação do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, ou algum outro culto fosse nos santificar, e a gente acha que está tudo kit com Deus. Antigamente, nas igrejas presbiterianas, e eu não posso falar com tanta propriedade, porque eu estou na igreja presbiteriana há quase 20 anos, mas já notava um hábito. Nós fazíamos muita oração de confissão do pecado. E esse hábito não tem sido observado mais, porque parece que nós deixamos o pecado banalizar-se dentro do nosso coração. E eram períodos, irmãos, vocês que são mais jovens, longos, quando o pastor dava o início do culto, lendo um salmo de contrição, ele falava: olha, agora nós vamos abaixar a cabeça ou nos ajoelharmos e vamos pedir perdão pelos nossos pecados. E passávamos cerca de 10, 15 minutos, se é que isso é longo, né? Mas 10, 15 minutos orando,
pedindo perdão pelos nossos pecados. Hoje, se a gente fala assim, vamos orar pelos nossos pecados, pedindo perdão pelos nossos pecados, e dentro de alguns instantes, em oração silenciosa, o Abraãozinho vai orar em voz alta. Parece que tem um comichão e coçadinha no Abraãozinho, que não dá 30 segundos ele já começa a orar. Peguei o Abraãozinho aqui como bode expiatório, mas isso acontece com a gente. Eu já presenciei isso. Acho que o Timóteo também já presenciou isso. A gente não suporta estar diante de Deus falando a respeito das nossas falhas, mas sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um pensamento contemporâneo em que a gente tem a mesma medida e a mesma proporção de Deus. Na verdade, eu diria até um pouco mais. Nós somos maiores que Deus. Nós entendemos que nós somos, de fato, a pessoa mais importante da igreja, mais importante do culto. O culto tem que falar o meu coração. Eu quero que toque aquela música, porque aquela música é bonita. Mas a gente não olha a letra da música. A gente não se importa com se Cristo está sendo exaltado. Então, no mundo submerso em pecado, a gente começa a perceber que, vagarosamente, a gente tem entrado para esse mundo. E começamos a viver uma realidade triste, em que o pecado não traz vergonha mais. Pelo contrário, alguns, se pudessem colocar em manchetes, colocariam. E outros já o fazem em suas redes sociais. Então a gente vê num primeiro panorama aqui, que nós precisamos compreender que estamos nesse mundo tenebroso, esse mundo que jaz no maligno. E não já é do maligno, o mundo é de Deus, o mundo perece, jaz no maligno. E a gente sabe dessa realidade, mesmo assim a gente sai vivendo a vida de qualquer maneira. A gente começa a abrir concessões a respeito da nossa vida espiritual, que começa a trazer prejuízos. E não só para a minha pessoa, mas a gente começa a trazer prejuízos para as outras pessoas, para a sociedade, para a igreja. Não é à toa que a igreja evangélica cristã, em sua grande maioria, é motivo de chacota no mundo, porque não há seriedade com relação à cristandade que nós temos. Em segundo lugar, nós somos abalados facilmente pelas circunstâncias do nosso dia. Nunca se viu na história do mundo uma juventude que está cada vez mais sensível a qualquer coisa. Eu não estou falando que você deve ser um Superman. Eu não estou falando que você deve ser uma Supergirl, porque tem que citar as duas coisas agora. Eu estou falando de pessoas que não aprenderam a lidar com os seus problemas, que não aprenderam a escutar um não. E quando recebem um não, porque acredite, se você não recebe um não da sua família, na sua casa, no seu ciclo social, quando você chegar na sua faculdade, quando você chegar no mercado de trabalho, você vai escutar não. E aí a pessoa não sabe lidar com a negativa. A pessoa só sabe lidar com o positivo. E o que causa isso nos nossos corações? Uma hipersensibilidade. É o dodói, o crente dodói. Irmãos, eu estou na condição de pastor licenciado da IPB por algum tempo. E cada vez mais é difícil aconselhar ou exortar alguém. Porque para a gente chegar e falar com a pessoa de um modo mais franco, sincero, tratando biblicamente a respeito de um pecado, a gente tem que fazer um rodeio. Eu nem deveria falar isso, mas vou falar. Existe uma teoria na psicologia, a gente chama de teoria do sanduíche. Agora eu vou ser julgado quando eu for exortar vocês, vocês vão saber o que eu estou falando. Primeiro você começa com a coisa boa da pessoa,
Aí você fala, bem, vamos supor, vou pegar aqui a Júlia agora para Cristo. Fala, ô Júlia, tudo bem? Olha, quero dizer que você é uma pessoa tão importante. Tem que inchar ela primeiro. Você é tão bacana, tudo que você faz é perfeito, tudo que você faz é maravilhoso. Nossa, como você é ativa na mocidade, como você é prestativa. Só que eu queria falar com você a respeito de uma coisa que você está pecando. É isso. E depois que você acaba com o recheio ali, que é o problema, você tem que acabar ainda falando, olha, mas você é uma pessoa maravilhosa. Porque se eu chegar para a Júlia e falar assim, Júlia, você está errada, porque você está pensando assim, você está agindo assim, a Júlia vai falar assim, estou errada? Então eu vou sair da igreja. Estou errado? Então não converso com você, Pedro Felipe. Estou errado? Então não reconheço você como autoridade sobre a minha vida. Porque nós aprendemos nessa sociedade hipersensível que estamos sempre acima do interesse dos outros. O que vale sou eu, as minhas necessidades, o meu prazer, as minhas vontades. Um mundo abalado facilmente pela circunstância. Está faltando homens daqui. Vamos virar homens. É hora da gente pegar firme. Porque eu estou cansado, olha só, e eu nem tenho tanta idade assim, de ver homens que ao invés de trabalharem, para poder sustentar sua casa, para poder se qualificar, estão nos videogames, estão nas redes sociais, full time, o tempo todo. Nós precisamos romper essa barreira. Não adianta nada a gente vir à igreja e não ser confrontados. E fiquem tristes se quiserem, mas essa é uma palavra de exortação. Vamos sair do videogame. Vamos sair das brincadeiras. Vamos começar a levar a vida a sério. Sabe por quê? Porque o mundo não brinca. Mulheres, vou falar de vocês também. Meninas que vão virar mulheres, e mulheres que estão aqui. Vamos ter maturidade. Vamos crescer. Vamos parar com ciúmes exacerbados. Vamos parar com divisões, facções. Eu posso estar enganado. Eu rodei algumas igrejas, na minha caminhada cristã, mas os maiores problemas eram com as mulheres. Tinha grupinho de mulheres diferentes. A gente está vivendo uma sociedade assim, hipersensível. E por conta disso, a gente vai minando a nossa própria vida, e a gente vai trazendo um aspecto de abalo interno irreparável. E aí a nossa solução é tomar um remédio de ansiedade, um remédio de depressão, ou então ir num psicólogo. Não estou falando que isso não seja importante. No entanto, o que você tem feito, o que eu tenho feito de diferente para mudar o quadro da nossa existência? Terceiro lugar, somos participantes ativos do caos que o mundo se encontra. O mundo está nesse caos porque você e eu, a igreja do Senhor, começa a omitir a respeito do Evangelho. Nós somos chamados por Cristo para ser sal da terra e luz do mundo. E aonde não tem luz, a treva impera. Se a gente não entende essa realidade, se a nossa lamparina está apagada, se nós não iluminamos aonde nós passamos, o que nós estamos fazendo como igreja? Como juventude? Depois dessa análise autocrítica, mergulharemos no começo de tudo.
Nós estamos diante do relato da criação. Deus criou todas as coisas e todas as coisas perfeitamente. E quando chegou ao homem, Ele falou que Ele criou e foi muito bom. Muito bom. E esse Deus, Ele começou a entender que o homem tinha as suas carências. Apesar de toda a perfeição, o homem não tinha alguém para se relacionar como idônea, uma pessoa igual. E o homem é surpreendido por Deus com a varoa, a mulher. Só que, antes de tudo isso acontecer, existiu o que nós chamamos dentro da teologia reformada de pacto das obras. O homem foi criado perfeito, e assim, por conta da sua perfeição, ele tinha também a possibilidade de pecar. No entanto, o que o fez é o que nós chamamos de livre-arbítrio, que somente Adão teve. E ao invés dele obedecer a palavra de Deus, como está relatada em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, ele desobedeceu e ele tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele e a sua mulher. E foi aí que o pecado, ele entrou, e esse pecado, ele teve dimensões cósmicas, ou seja, não só interferiu na vida do homem, mas também interferiu no planeta, no cosmos. Não é à toa que a gente leu que por conta do pecado do homem, a vegetação seria também afetada, com cardos e abrolhos, com espinhos, com ervas daninhas. E essas consequências foram dantescas, que nós chamamos de efeitos noéticos do pecado. E o Pedro Filipe começou a falar uma coisa muito difícil. Noético não tem nada a ver com Noé, tá bom? Noético vem de noia, vem de mente. Já viu a pessoa paranoica? Está além da noia, está além da mente. O efeito do pecado, o pecado teve um efeito que transtornou a mente do ser humano. O efeito na noia do ser humano, na mente do ser humano. E agora tudo que o homem pensa, por mais bom que ele ache que seja, é contaminado por pecado. Isaías vai denunciar isso, que os nossos melhores atos de bondade são manchados pelo pecado e são comparados como atos, como trapos de imundícia. Então Deus fez um pacto com o homem. Ele falou com o homem, tomou pois Deus, o Senhor Deus, ao homem e colocou no jardim, já deu uma grande bênção no Éden, para cultivar e guardar a terra. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Era apenas obedecer, era apenas dizer: olha, tudo bem, eu não posso nem chegar perto dessa árvore e vai estar tudo bem, eu não preciso comer dessa árvore porque eu já tenho tudo. Mas mais uma vez mostra que o coração do homem, ele pensa nos seus próprios prazeres, porque ele foi ludibriado pela serpente justamente para tentar ser igual a Deus. O que nós estamos vivendo como sociedade hoje não é diferente do tempo de Gênesis. O homem, ele tem essa síndrome de Deus. O homem quer ser igual a Deus, se não agora, nesse momento que nós estamos vivendo, maior que Deus. O homem tem a arrogância de bater no peito e dizer: nem Deus é capaz de afundar o Titanic. E afundou. O Senhor governa todas as coisas, e a gente precisa compreender isso. Então houve essa transgressão do homem, e a partir dessa transgressão nós fomos afetados diretamente enquanto sociedade. Mas eu não quero focar somente no problema, que é o pecado original, do qual eu e você infelizmente gozamos. Eu quero focar na boa notícia.
Eu disse que no meio do caos existe a boa notícia. Ela é mais evidente quando existe um caos. A boa notícia ela fica mais clara quando existe um caos. Se todo mundo resolve vir aqui de preto e chega alguém com a camisa branca, essa pessoa se destaca. Não estou certo? Talvez a gente esteja olhando para esse caos que o planeta está vivendo de uma maneira muito errada. Nós precisamos entender como o Senhor quer trabalhar no nosso coração. Nós precisamos entender, enquanto juventude, como o Senhor quer trabalhar com você. Como Ele quer te usar para levar a boa notícia para aquele que está desvalido, perdido, nesse momento talvez tentando até um suicídio. E por isso que eu estou falando a respeito de fazer a diferença. Olha só, dentro do movimento filosófico, Aristóteles teve uma grande contribuição, principalmente no campo do direito. E ali tem uma jurista, a Kelly, pode me corrigir se eu estiver errado. Porque ele desenvolveu o pensamento crítico e argumentativo. E hoje as grandes faculdades de direito ainda têm as suas raízes filosóficas em Aristóteles. Estou certo? E dentro dessas argumentações existe um contraponto. Por exemplo, se eu falo assim, no ano existe uma estação de seca, contraponto disso, no entanto, mas por isso também existe uma estação chuvosa. O que eu quero dizer é que só existe uma boa notícia porque uma vez nos foi trazida uma má notícia. Na verdade não foi trazida, nós pegamos essa má notícia de Adão, contraímos de Adão o pecado. Só que olhem que interessante como o texto ele trabalha nos nossos corações. Em primeiro lugar, a boa notícia se manifesta no Deus que não deixa os pecados impunes. E aí a gente pode ler ou reler os versículos do capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 19. E eu não vou ler aqui para a gente não perder tanto tempo e ganhar um pouquinho mais em argumentação, porque ali Deus está fazendo um juízo contra aquelas pessoas e a serpente que transgrediram contra a ordem dele. O que ele está falando? Primeiro ele faz uma sentença para a serpente. Ele está dizendo que ela vai rastejar, ela será maldita entre todos os animais domésticos e selváticos também, ou seja, toda a fauna. Ela será também, ela rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Depois Deus faz uma punição, um juízo sobre a mulher e fala: mulher, você vai sofrer muitas dores no parto. E aí quem é mamãe sabe como é que dói, né? Graças a Deus o homem não tem, aliás o homem não tem a capacidade de ter dor, né? Eu vou citar até um amigo nosso aqui, principalmente, não vou citar nome não, mas conhecido da nossa querida terceira igreja, que namorava uma moça, e a moça pegou dengue na época. E aí eu fui fazer uma visita, eu estava pastoreando a terceira igreja, cheguei lá, a moça estava fazendo café e arrumando as coisas, querendo me tratar bem ali. Eu falei: ei, calma, não precisa e tal, não sei o quê. Eu falei: mas você não está sentindo nada? Tem uma dorzinha aqui, eu não estou sentindo gosto das coisas. Enfim, foi falando as coisas assim, mas continuou a vida normal. Passou 1, 2 semanas, sei lá, o namorado pegou dengue. Vai eu fazer a visita. O quadro era outro.
Era um homem, um negão, de 1,90 m quase, caído na cama. Ai, não é possível que a fulana teve a mesma coisa. Estou mentindo, meninos? Mulher sente muito mais, homem é muito fraco. Homem não pode ter uma dor de cabeça que está quase desmaiando. E a gente vai ver que, voltando ao texto aqui, que a mulher, ela foi submetida a sofrimento demasiado na sua gravidez. E fala que em meio às dores, darás luz a filhos, e o desejo dela será para o marido, e ele te governará. Efeito do pecado. Depois Deus, ele pula para Adão, e ele começa a falar também a respeito de Adão. Ele falou: por causa de você, Adão, a terra foi amaldiçoada, e você vai ter que cultivar essa terra, você vai ter que suar, você vai ter que trabalhar muito para poder arrumar o sustento para a sua família. Você saiu agora do serviço? Adão que te proporcionou isso, né, Sérgio? Cansaço bateu ali, culpa do Adão. Só que olha só, que nós temos que entender que na métrica de Deus é diferente. A manifestação do juízo de Deus, a manifestação da disciplina de Deus é uma manifestação de amor. É uma manifestação de alguém que ama profundamente você. Assim como a mãe e o pai que corrige o filho, Deus corrige também os nossos pecados, a fim de nos aperfeiçoar para a glória dEle. Amém? Um amém reformado pode dizer amém. O povo presbiteriano tem medo, né, de falar amém. Pode falar um eita glória também, é bom. Às vezes a gente enxerga a punição do Senhor como um castigo de um Deus maldoso. Mas não. Enquanto Deus estava ali trazendo juízo, Ele estava manifestando um caráter de que não fiquem impunes os pecados. Olha, é diferente sofrermos as consequências do pecado do perdão. E eu vejo muito isso nos dias de hoje. Pedro Felipe, aconteceu isso na minha vida, assim, assim, assado. E será que Deus me perdoa? Claro que Deus te perdoa, irmão. Falei isso com uma pessoa, uma moça, hoje. É claro que Deus te perdoa. Mas o que vai acontecer comigo? Falei, é outro departamento, a gente vai para outra circunstância, outra situação. Porque o pecado, ele tem a consequência. O salário do pecado é eu sei que vocês estão de máscara, está mais difícil, né? É a morte. Ou seja, a gente trabalha para receber a morte. Se a gente entender melhor a palavra do Senhor, não é que a gente vai deixar de pecar, porque nós estamos ainda com a nossa natureza pecaminosa. No entanto, nós temos que entender que nós já não somos cativos mais do pecado. Nós vivemos agora a libertação que Cristo nos deu na cruz do Calvário. E Ele não nos domina mais. Nós agora podemos ser livres em Cristo Jesus. Ainda que nós pequemos em algum momento, nós temos em Cristo Jesus o perdão. E se Deus for misericordioso, vai aliviar a consequência dos nossos pecados. Então, em primeiro lugar, a boa notícia se manifesta no Deus que não deixa os pecados impunes. Imagina se toda vez, você que tem um irmão mais novo, ou você que já é mãe ou pai, que está nos escutando, imagine toda vez que o seu filho, ou seu irmão mais novo, ou qualquer pessoa no seu trabalho que seja subordinada a você, ou não, né? Uma pessoa que você precise disciplinar, você não discipline. O que vai virar isso? Uma rebelião. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um vivia de acordo
com o que o seu próprio coração desejava. Era a métrica do livro de Juízes, que nós lemos na nossa leitura, estamos lendo na nossa leitura compartilhada. Naquele tempo não havia rei de Israel e cada um fazia o que mais era justo no seu coração. E nós vamos criando um animal dentro da gente, raivoso. A gente vai criando pessoas que não têm nenhum limite a respeito do convívio social, pessoas que se manifestam com palavrões, pessoas que não gostam de ser contrariadas, pessoas que não sabem se submeter à autoridade. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele puniu o pecado. Ele puniu de maneira agora ainda temporal, mas no momento Ele punirá com o inferno aqueles que não se renderem aos pés dele. A boa notícia se manifesta num Deus que não deixa pecados impunes. Segundo lugar, a boa notícia consiste na misericórdia e graça do Deus prometendo-nos um resgatador. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu fiz questão de ler, porque dentro da teologia nós chamamos esse versículo de proto-evangelho. Foi o primeiro ato de evangelho, ou a boa nova. Porque o homem transgrediu, agora o mundo virou um caos, mas Deus está dando uma injeção de esperança, dizendo: olha, o descendente da mulher vai trazer a libertação para você. O descendente da mulher vai trazer a libertação para a humanidade. E é sutil as palavras, mas se a gente pegar, são sutis as palavras, mas se a gente pegar e olhar com bastante carinho, a gente vai perceber que este está se referindo ao descendente da mulher, que está diretamente ligado com Cristo. Este é um pronome que não está no plural, é simples, é uno, está apontando para Cristo, está dizendo que este te ferirá a cabeça, lugar vital de qualquer ser vivo, dos animais pelo menos, né? Ou seja, está dizendo ali que Jesus Cristo, Ele é capaz de ferir a cabeça da serpente, que é o próprio Satanás, enquanto a serpente apenas alcançaria o calcanhar, o seu calcanhar. Julgando isso tudo para percepção do Evangelho, na percepção do Evangelho em Paulo, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. Essa picada não foi na cabeça, foi no calcanhar, e o calcanhar faz parte do corpo. Tudo que nós estamos vivendo é fruto de um pecado que nós herdamos. Só que a história da humanidade não termina em pecado, a história da humanidade termina em redenção. Por isso que existe esse proto-evangelho, por isso existe esse agora, não é o pacto das obras, porque o homem quebrou, mas agora o pacto da graça, que está vigente até o dia de hoje. Nós somos libertos em Cristo Jesus dessa marra chamada pecado. A boa notícia consiste na misericórdia e graça de Deus. Apesar de ser um Deus que pune o pecado, Ele entra com a misericórdia, e isso é importantíssimo a gente entender. Porque às vezes a gente vive pregações, situações, e eu já vou terminar, entendendo que estamos sempre com muitos débitos diante de Deus, e somos devedores mesmo, mas também recebemos do Senhor a graça, e essa graça precisa ser uma realidade dentro da igreja, viver a graça. Em terceiro lugar, o último lugar,
A boa notícia precisa ser assimilada e professada por aqueles que a compreendem. Versículo 20. E deu o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. O texto aqui apresenta uma razão pela qual o homem deu o nome da varoa como Eva, mas se a gente fizer uma exegese do nome Eva, significa vida. Vida. O homem já havia assimilado a respeito desse evangelho, dessa boa notícia. Olha, não vou viver mais somente cativo no pecado, mas virá o libertador, e esse libertador virá por meio da mulher, e essa mulher então é vida para a minha existência. A gente precisa assimilar as coisas. A gente precisa assimilar, e não só assimilar, a gente precisa professar isso para o mundo. Enquanto o mundo está aí desesperado, batendo cabeça, dizendo, não tem jeito, vamos fazer lockdown, vamos esperar, estamos perdidos, muitos vão morrer. A gente tem que dizer, olha, calma, existe a boa notícia, existe o evangelho, existe a vida, que não foi prometida pela igreja cristã, mas foi prometida pelo próprio Deus, lá em Gênesis, quando o homem caiu do seu estado de graça, ou do seu estado de perfeição. Para terminar, aplicações. Número 1, temos a melhor notícia de todas. Um Deus que, mesmo sendo ofendido pelo pecado que cometemos, se manifesta com misericórdia e graça. Já viu quando a gente é surpreendido com notícias ruins, mas a gente sempre tem uma boa notícia para dar em cima dessa notícia ruim? Acho que flamenguista está craque nisso ultimamente, né? Ah, foi eliminado da Copa do Brasil, mas quem é o atual campeão da Libertadores? Campeão brasileiro? Ah, mas foi eliminado da Libertadores. Vão sempre suplantando com argumentos e válidos, e é verdade. Atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa Libertadores da América é o Flamengo. O Palmeiras vai ser esse ano. Não sei porque vocês riram tanto. O Palmeiras está bom, tá? Senhor, tá vendo, né? Glorifica o teu servo. Nós temos sempre a melhor notícia. Enquanto o jornal fala, olha, nós ultrapassamos os não sei quantos milhões de infectados ou mortes no mundo, nós dizemos assim, olha, nós já ultrapassamos a casa dos bilhões de salvos em Cristo Jesus, que professaram a fé na cruz do Calvário. Você é portador das boas notícias. Em segundo, devemos parar de analisar pelos nossos próprios olhos o que são boas e más notícias. Temos a Bíblia como grande norte para a nossa orientação. O que é boa notícia, o que é má notícia? Você está baseado em quê? Nas suas experiências? Boa notícia é que vou encher o meu bolso de dinheiro? Será que isso é uma boa notícia? Será que isso não vai te levar para o inferno? Será que não vai te fazer abandonar a Cristo, a negar a Cristo? Boa notícia é porque você agora conseguiu alguma conquista num vestibular, num concurso, alguma coisa assim? Isso é uma boa notícia? O que a Bíblia chama de boa notícia? A Bíblia chama de boa notícia o Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho das boas notícias de Cristo. E nós colocamos essas boas notícias como um último lugar. Para terminar, terceira aplicação das boas notícias em meio ao caos, na visão do Velho Testamento. A boa notícia no Antigo Testamento se baseava na vinda do Salvador, e essa realidade não mudou. A boa notícia hoje é que Cristo ele vai voltar.
E Ele vai voltar para buscar você e eu, igreja santa, não santificada pelas suas próprias obras, mas santificada e justificada por Ele na cruz do Calvário. Esse quadro pandêmico, esse quadro de caos, isso passa, como cantamos na canção, mas a verdade permanece para sempre, e Jesus Cristo é a verdade. É um ano de boa notícia. Depende de que perspectiva que você olha. É um ano de ótima notícia. Sabe por quê? Porque enquanto o mundo está chorando desesperado, nós estamos aqui, perseverando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem e aquece o nosso coração. Vem e transforma a nossa mente. Vem e muda a história da nossa vida. Eu quero orar por você. E quero orar por mim também. Eu quero orar por mim porque muitas vezes o meu discurso não condiz com o que eu vivo. E essa é uma confissão pública. Eu prego às vezes o que eu não vivo. E muitas vezes eu olho coisas que as pessoas estão fazendo e julgo por ser pastor, mas eu também cometo erros ou iguais ou piores. E eu preciso que o Espírito Santo me ajude a abandonar os meus problemas, a abandonar os meus erros. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, como é bom poder estar na Tua presença. Como é bom entender, ó Deus, que no meio de tanta adversidade existe a boa notícia. O Senhor nos deu a boa notícia, que Cristo nos resgataria de maneira completa no dia da sua volta gloriosa. E nós, enquanto igreja, estamos perseverando e te pedimos, ó Deus, enquanto geração de juventude, que nós possamos espalhar as boas notícias, as boas novas de salvação, que é para todo aquele que crê. Ó Deus, em nome de Jesus, que não nos calemos diante da situação que estamos vivendo, que nós possamos falar aos quatro ventos a respeito desse amor, a respeito da cruz que nos libertou, a cruz que nos trouxe vida, porque estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Muito obrigado, Deus, por essa geração que está aqui. Abençoe, Senhor, aqueles que estão também ouvindo essa palavra via YouTube, que eles também possam ser encorajados a pregar para esse mundo que tanto carece da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela atenção, irmãos. Eu quero passar a palavra aqui me ajudem, para Kelly. Ótimo.